Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos resgatar o nosso conhecimento sobre os povos africanos. Nós vamos precisar usar o caderno. Então, se você ainda não pegou seu caderno de história, pegue o seu caderno, seu estojo. Nós vamos precisar de muita atenção e dedicação. Vamos conversar sobre a história do povo africano, como eles vieram parar no Brasil, como foi a vida desses povos ao chegarem aqui, como eles foram tratados e por que trouxeram esses povos para o Brasil. Vamos lá? Vamos rever esse painel. Nós conversamos sobre ele, é um painel que demonstra um pouco da cultura afrodescendente no Brasil. O nome desse painel é Etnias, de Eduardo Cobra, também conhecido como Todos Somos Um. Ele é situado no Rio de Janeiro, mede 15 metros de altura e 170 metros de comprimento, sendo considerado o maior grafite do mundo. Registro fotográfico de 2016. Aí nós podemos ver parte desse painel que conta um pouco da cultura afrodescendente no Brasil. Podemos observar que esse painel é um grafite. O grafite é uma forma de expressão artística. Você pode observar nessa imagem os continentes. Você consegue localizar qual desses continentes é o continente africano? Dá uma olhadinha. Conseguiu? Vamos retomar a nossa conversa sobre a África. Como nós vimos, a África é um continente muito grande. Segundo os historiadores, foi na África que surgiu a humanidade. Por isso, a África é chamada de continente onde é o berço da humanidade. De acordo com a história, foi da África que migraram os primeiros povos para o resto do planeta. Por ser um continente bem antigo, é um continente muito rico. Há uma grande riqueza arqueológica, histórica, cultural, artística, científica, filosófica e tecnológica dos povos que habitaram e ainda hoje habitam o continente. É muito rico nesses aspectos. Ou seja, quando queremos saber sobre a nossa história, todo ser humano deve se remeter à África, já que, de acordo com a história, foi desse continente que o ser humano começou a migrar para as outras partes do mundo. Conversando sobre o nosso passado, nós vamos destacar duas palavras. A palavra ascendência, que quer dizer aqueles que vieram antes de um indivíduo. E a outra palavra, descendente ou descendência. A descendência é constituída
por aqueles que vieram depois de um indivíduo. Ou seja, para continuar nossos estudos sobre afrodescendentes, a quem estamos nos referindo? Afrodescendentes são os filhos, os netos, os bisnetos e assim por diante de africanos. Os povos do continente africano valorizam e respeitam muito os seus antepassados. Os mais velhos, dotados de sabedoria, têm como responsabilidade repassar aos mais jovens os valores, as práticas culturais e sociais, os ritos e tudo aquilo que é necessário para a manutenção das tradições. Por isso, a oralidade é muito importante, já que esses saberes são compartilhados por meio das músicas, contos e narrativas. Vamos observar essa obra do artista Johann Moritis Rugendas, que retrata importantes acontecimentos aqui no Brasil. Nessa obra, ele apresenta o tráfico de africanos para o Brasil. Observando essa imagem, vamos pensar um pouquinho. Quais sensações são despertadas quando olhamos a obra como um todo, observando tudo o que há nessa imagem? O que você sente? Você sente alegria, tristeza? Ela desperta o quê? Sentimentos de tristeza, de solidariedade? Pense um pouquinho. O que podemos imaginar em relação à cena retratada? O que você imagina quando você observa essa imagem? O que está acontecendo? Como o artista teve acesso aos acontecimentos nos navios que vinham com pessoas escravizadas da África? Ele estava presente ou se baseou em relatos de terceiros? Será que o artista estava nesse navio negreiro, nesse momento que os africanos eram transportados nesse navio? Se ele não estava, como ele consegue retratar esse acontecimento? Esse artista, Johann Moritis Rugendas, ele faz parte de muitos viajantes europeus que buscavam, por meio de sua arte, construir registro do chamado Novo Mundo. Como nós vimos, o mundo surgiu no Oriente. Para esses novos conhecimentos de terras, o lado que ia sendo descoberto chamava-se Novo Mundo. Então havia muitas pessoas que vinham registrar essas descobertas de novas terras. E esse artista fazia parte desses viajantes. Muitos desses artistas viajavam para registrar esses novos acontecimentos. Então, eles tinham um grande acervo de imagens. Além desse artista, havia outros artistas que retratavam essas novas descobertas. Nessa imagem, ele retratou o porão de um navio negreiro
e as condições a que os escravizados eram submetidos na viagem. Essa obra é aproximadamente do ano de 1830 e o nome da obra é Navio Negreiro. Vamos conversar agora sobre as migrações forçadas. Você se lembra como foi a vinda dos africanos até o Brasil? Eles vieram porque desejavam vir aqui? Como nós vimos, os africanos foram trazidos à força para o Brasil. Era o período colonial, onde o Brasil era colônia de Portugal. Muitos africanos eram presos na África e transportados em navios através do Oceano Atlântico. Mas por que os africanos eram trazidos ao Brasil? Para serem escravizados. Nessa travessia pelo oceano, através de navios, muitos morriam devido às más condições de vida, e os que conseguiam chegar até o litoral brasileiro eram vendidos para serem escravizados no trabalho em minas e lavouras. Esses africanos eram separados das suas famílias, pois muitos eram vendidos a donos diferentes que moravam em diferentes lugares. Devido ao trabalho forçado, a falta de condições de trabalho, muitos morriam pela exaustão, eles ficavam muito cansados, outros morriam por doenças causadas por más condições. Outros tentavam fugir e quando eram pegos, sofriam castigos severos. Muitos não resistiam e acabavam morrendo. E como nós vimos, essa condição dos escravos só terminou quando foi proibido o tráfico de seres humanos pelo Atlântico e mais tarde pela abolição da escravidão do Brasil. Essa situação dos africanos deixou profundas sequelas sociais e históricas nos povos afrodescendentes do Brasil, como nós vamos relembrar na próxima aula de história. De acordo com a nossa aula de hoje, você vai fazer essa atividade no caderno de história. Na atividade 1, você vai pesquisar no dicionário o significado das palavras ascendência e descendência. Pegue o seu dicionário, relembre como você pode pesquisar essas palavras, lembre da sequência das letras do alfabeto para poder procurar e registrar o significado dessas palavras que nós vimos na aula de hoje. Na atividade 2, você vai responder o seguinte: os povos africanos vieram para o Brasil através de qual meio de transporte? Hoje nós relembramos.
E na atividade 3, os povos africanos foram trazidos ao Brasil para serem escravizados. Nós conversamos sobre isso. Escreva um pequeno texto registrando seu conhecimento sobre esse fato. Você vai fazer um pequeno texto escrevendo como esses povos vieram parar no Brasil. Relembre onde eles estavam, como eles vieram, através de quê, quem trouxe os povos africanos, para que o povo africano foi trazido para o Brasil, para trabalhar aonde, como era a condição de vida desses povos. Relembre tudo que nós estudamos nessa aula e faça um pequeno texto relatando o seu conhecimento sobre esse assunto. Fiquem com Deus e até a próxima aula.